Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Instituto de Medicina Salé. A nossa proposta hoje é falar sobre o impacto da cirurgia bariátrica e metabólica na qualidade de vida dos pacientes operados. Apenas reforçando que essa live não tem um intuito de endeusar ou dignificar a cirurgia bariátrica e metabólica no tratamento dessa doença, né? Na verdade, a obesidade é a grande pandemia que há 20 anos afeta o mundo inteiro. A gente tem trabalhado aí há 21 anos muito focado no tratamento clínico, endoscópico e principalmente cirúrgico dessa doença, né? Então, o objetivo maior dessa nossa live de hoje é trocar informações com a população em geral e profissionais ligados à nossa área de atuação. E essa é uma oportunidade que nós temos de interagir com os nossos pacientes já operados, os que estão em preparo pré-operatório, bem como a população em geral que sofre desse problema e que procuram uma alternativa de tratamento. Para que a gente possa avaliar com propriedade o impacto da cirurgia bariátrica e metabólica no pós-operatório desses pacientes, é fundamental que a gente tenha em conta que esse resultado não diz respeito só à perda de peso, à balança, às melhoras da parte das doenças associadas, impacto na saúde, mas sim algo muito mais amplo, que é a qualidade de vida de todos os pacientes operados, né? Então, aí nós estamos falando de um componente psicológico, social, econômico, de muito impacto, já que a gente está diante de uma doença que, além de ser a grande pandemia do século XX, traz em si já enraizada uma grande dificuldade do relacionamento dessas pessoas. Nesse sentido, nós vamos contar, então, com a presença fundamental da doutora Beatriz Pini, que é psicologia lá do Instituto de Medicina Salé. Desculpa, Beatriz, seja bem-vinda. Ela é psicóloga do Instituto de Medicina Salé, tem pós-graduação em transtornos alimentares pela Faculdade de Medicina da USP e é membro da Coesas. Seja bem-vinda, Beatriz. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Obrigada, né, pelo convite. E, doutor, deixa eu só avisar o pessoal, clicar ali embaixo no aviãozinho para convidar as pessoas, né, que vocês conheçam, às vezes outros pacientes. E em relação às perguntas, evitar de colocar nos comentários, porque a gente não consegue acompanhar. Graças a Deus, as nossas lives têm bastante gente, então eu peço para colocar na interrogaçãozinha, tá bom? Vamos Tá lá, doutor? ótimo. Boa noite. Boa noite. Podemos começar? Sim. Então, olha, a primeira pergunta que a gente tem para você, doutor, é o seguinte: é como você definiria a melhora na qualidade de vida sobre o aspecto social, psicológico após a cirurgia bariátrica e metabólica? Sim, eu acho que é importante a gente entender que qualidade de vida ela vai envolver o bem-estar geral do indivíduo, né? Então a gente vai falar tanto de aspectos físicos, de saúde física, quanto de saúde emocional, psicológica e social também, né? Que é da relação desse indivíduo com os outros. Então, sem dúvida, a cirurgia bariátrica e no entendimento que a gente faz, que é uma cirurgia que na verdade, que é um tratamento de longo prazo, né, que só começa ali com a cirurgia, obviamente, esse tratamento vai impactar em todas essas áreas, né? Então, do ponto de vista clínico, por exemplo, como a gente já teve até live falando da cirurgia metabólica, a gente sabe que a cirurgia vai trazer melhora de doenças associadas e doenças que são sérias, né, como hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, por exemplo. Então, se a gente pegar a apneia, vamos só dar um exemplo para ilustrar, né? Um paciente que faz a cirurgia e vem no nosso retorno de 30 ou 60 dias e traz que ele já está conseguindo dormir sem roncar, que ele não usa mais aquele CPAP,
que coisa maravilhosa, né? Ele vem com aquele Isso não alegra sorrisão. só o paciente, como a esposa ou o esposo e toda a Sim! família, né? Uma paciente essa semana mesmo, ela me falou, doutora, meu marido agora dorme comigo sem reclamar, né? Porque antes eu roncava muito. E 60 dias, quer dizer, é muito rápido, né? Então, óbvio que você dormir bem, você vai ter um dia melhor, né? Ao acordar, você vai ter uma Claro. qualidade de sono que vai impactar na sua vida. Então, ela muito rapidamente já começa a trazer esses impactos. Um outro exemplo, assim, é de atividade física, né? O obeso, ele muitas vezes tem o estigma, né? Que o obeso é preguiçoso, tudo, mas na verdade muitas vezes ele não consegue fazer atividade física. Para ele frequentar uma academia, ele se sente deslocado ou ele não tem mobilidade para mexer ali com aqueles aparelhos. Então, só de perder peso inicial ali nos primeiros meses, ele também já consegue iniciar essa atividade física e muitas vezes ele já gostava antes do início do ganho de peso. Então, ele retoma esse gosto. Então, é muito legal ver que vai atingindo todas essas áreas, né, doutor? Perfeito. Eu acho que você definiu muito bem. No decorrer dessa live, a gente vai ter oportunidade também de abordar um pouco mais as possibilidades de melhora das doenças associadas com a cirurgia. Mas, voltando ao foco de avaliação, de melhora de qualidade de vida pós-cirurgia bariátrica, doutora Beatriz, eu queria perguntar para você quais os instrumentos mais utilizados para avaliar a melhora de qualidade de vida desses pacientes após a cirurgia? Então, nos estudos, a gente vê a utilização de alguns instrumentos que fazem essa medição, né? Um que é muito utilizado é o Baros, que é um instrumento, na verdade, que ele vai considerar todo o indivíduo, não só em relação à qualidade de vida, né? Mas todos os Perfeito. aspectos pós-cirurgia bariátrica. Mas tem uma parte lá dele que vai, sim, avaliar a qualidade de vida, e aí vai ver nível de atividade física, relação com a comida, vida social, vida no trabalho, né, autoestima. Então, ele faz o sujeito se avalia pós-cirurgia a partir desse instrumento, e aí nos resultados é possível conferir que realmente há, sim, melhora em todos esses aspectos. Grande parte dos estudos apontam essa melhora, né? E isso para nós é muito positivo, porque a gente não quer ver, como o senhor falou no começo, a gente não vai focar no peso apenas, né? O peso, ele vem como resultado de uma transformação que é em todas essas áreas. Pelo menos é o que a gente, assim, gostaria que acontecesse com todo mundo, né? E Beatriz, na... pode falar. Não, e eu ia dizer que da nossa prática, né, mesmo sem os estudos, que são de extrema importância, mas na prática, no consultório, a gente vê o retorno do paciente. Então, imagina, doutor, quando ele fala assim, eu estou conseguindo amarrar o meu tênis. Hoje a paciente falou isso para mim. Eu estou conseguindo cruzar as pernas. São coisas que a gente que não vivencia o excesso de peso ou obesidade, a gente não pensa, são coisas do dia a dia, né? E eles trazem isso, assim, por exemplo, viajar de avião. Doutor, eu não estou mais usando aquele cinto extensor, né? Imagina o alívio que dá isso para eles. E é dia a dia, é coisa que eles vão ganhando, assim, em mobilidade, em relacionamento, né? Andar sem se cansar, né? Imagina, você está no trabalho, vai almoçar com o pessoal, você não consegue conversar com as pessoas, Acompanhar o não consegue ritmo. acompanhar. Então, esses ganhos também a gente vê, assim, nitidamente e sempre tem esse retorno, né? Perfeito. Doutora, eu vou fazer uma colocação para você, que é uma colocação muito frequente, e eu sei que você vai ficar muito à vontade de responder. A gente tem, no pós-operatório imediato, principalmente nos primeiros 6 meses, do primeiro ano, uma curva muito agressiva da perda de peso e um impacto muito grande na saúde dos pacientes. E a maioria dos pacientes tende a ficar muito animado, o que é ótimo. Nos preocupa que alguns acabam ficando muito eufóricos e depois, quando atinge um platô do emagrecimento, eles acham que deveriam estar perdendo peso como no começo. Embora a gente fale muito isso antes, é normal. Como é que a psicologia dentro da cirurgia bariátrica e metabólica trabalha
com essa reação que eu diria quase natural da maioria dos pacientes, no sentido de estabilizar as expectativas deles e situar dentro de uma realidade do que realmente o tratamento pode dar. Eu acho que é baseada na informação, né? A gente faz, na verdade, o que a gente trabalha muito é com psicoeducação, então a gente vai trazer os conceitos, os dados para eles. E o senhor sabe que às vezes não precisa nem chegar nesse platô que o senhor falou. Às vezes, com 2 meses, o paciente já está triste porque acha que, como a perda de peso no primeiro mês é muito grande, ele acha que ela vai ser repetida nos próximos meses. E não é assim, né? Então, às vezes, com 60 dias, você vai falar, tá tudo bem, ele tá com aquela carinha, e aí ele vem dizer que tá triste porque, nossa, no primeiro mês eu perdi X e hoje eu perdi X dividido por 3, quer dizer, e não é assim que funciona, né? Aí a gente vem, explica, conversa e isso vai acalmando. Então, quanto mais informação, e eu sempre falo para eles, informação de qualidade, por isso que essa oportunidade que a gente está tendo de ter contato com eles é muito importante, porque a gente traz informação de qualidade e eles vão ficando mais seguros, né, mais robustos aí em relação à escolha deles pelo tratamento. Então, a gente vai trabalhando sempre assim e, óbvio, que sempre checando como é que está o comportamento, né? Então, às vezes, tem uma parada no emagrecimento ou por algum motivo de comportamento. Então, por exemplo, se ele não está seguindo as orientações nutricionais ou atividade física, ou às vezes a suplementação não está adequada, então a gente sempre vai checar primeiro isso, né? Estando tudo ok, nós vamos acalmá-los. Agora, se não, aí orientar naquilo que não está legal, né? Perfeito. E além do que você falou, tem uma outra situação que é muito comum numa clínica que cuida de um número grande de pacientes, como graças a Deus é a nossa, a sala de espera, né? Então, você tem um paciente assim que tinha, vou exagerar um pouco, 200 quilos, é a minoria dos que a gente opera estão nesse nível, e que nos primeiros 3 meses uma pessoa que tem 200 quilos chega a perder 30 quilos, às vezes até mais. E aí senta do lado dele uma moça que tinha 110 quilos e que nesse mesmo período ela perdeu 12. E ela vem para consulta de cabisbaixo e tal, entra no consultório da gente. O que houve? Qual é o problema? Ai, doutor, eu fiquei decepcionado. Tenho um paciente de vocês que estava sentado ali que perdeu 30 quilos em 2 meses. Eu perdi só 12. Então, entender que os quilos absolutos não refletem a realidade. Por isso que a E o gente senhor fala... sabe... fala em perda percentual do excesso de peso, em diminuição do índice de massa corpórea, porque esses são valores mais fidedignos. Beatriz, tem uma pergunta próxima aí que tem tudo a ver com a parte de psicologia. A gente tem um percentual significativo de pacientes de pré-operatório que já tem um certo grau de depressão, ou de compulsão, ou de ansiedade. Isso é muito comum na nossa especialidade. Eu ouso dizer que em torno de 20% a 30% dos nossos pacientes tem algum grau desses problemas que eu falei, compulsão alimentar e tal e tal. Isso no pós-operatório, como funciona? Eles tendem a melhorar, tendem a exacerbar? Qual é o cuidado que a gente precisa ter e antecipar os pacientes desse perfil? Na verdade, muitos pacientes têm indicação de avaliação e tratamento psiquiátrico, né? E quando for assim, a gente vai indicar, ou se ele já fizer o acompanhamento, a gente vai ter contato com esse profissional através de um relatório, enfim. Mas nós vamos cuidar desse paciente. Agora, tem outros que não têm diagnóstico, não preenche critério para uma doença mental, mas eles experimentam, sim, sentimentos negativos de, por exemplo, sentem-se muito tristes, eles choram com frequência, eles não querem sair de casa por causa do aspecto físico mesmo, né? Então, nesses casos, a gente vê, sim, depois da cirurgia, uma virada, né? Eles começam sim a querer
sair, de repente, a trocar, comprar roupas novas, né? Porque antes ele não escolhia a roupa, ele comprava aquilo que servia. A partir da cirurgia ele começa a poder escolher o estilo dele, né? Então isso dá vontade dele se arrumar mais, ele sair, e aí ele vai melhorando esses sintomas mais ligados ao humor. Mas se ele tiver um diagnóstico e fizer um tratamento psiquiátrico, psicológico, é importante que mesmo com a melhora, que também pode ocorrer, tá? A melhora desses sintomas depressivos e ansiosos, que ele volte no seu psiquiatra e no seu psicólogo, se estiver acompanhando, para que ele avalie, né? Não é para, de repente, eu estou melhor, então eu vou parar com a medicação, né? Não é assim que funciona. Claro. Isso tem que ser visto com todo o cuidado, né, doutor? Isso é muito interessante, né? Porque nós cirurgiões de todas as especialidades, e a cirurgia bariátrica e metabólica não é diferente, temos uma certa sensação de poder no sentido de que a gente consegue ajudar a resolver o problema dos pacientes com a cirurgia, com o grampo, com não sei o que e tal. Mas há muitos anos que a gente trabalha nisso e eu sempre falo para a nossa equipe, quase que diariamente, olha, gente, nós temos que ter a sensibilidade de saber aonde nós podemos atuar nessa área, o que a gente pode fazer para ajudar os pacientes e ter o bom senso de entender que nós não resolvemos tudo no grampeador ou na ponta do bisturi, que nós É um operamos conjunto, normalmente né? o estômago e o intestino, né? Não é a cabeça. Agora, a gente realmente observa com muita frequência, doutora Beatriz, e é muito gratificante também, a melhora da autoestima, a melhora de uma maneira geral da qualidade de vida desses pacientes e deles redescobrindo e retomando a vida. Nesse sentido, eu vou conduzir a próxima pergunta feita pelos pacientes que a gente vê no dia a dia, que é a seguinte, doutora. Por ser a obesidade de origem multifatorial, então nós estamos falando aí de comportamental, que é o principal, de eventual fator genético hereditário, de medicamentoso, ou muito raro algum fator endocrinológico, mas sem dúvida o fator comportamental é o fator preponderante. E aí nós estamos falando do modus vivendi, não é? E isso tem muito a ver com a família. Né? Com muita frequência, a gente opera da mesma família. Normalmente, a sequência lógica opera a filha, depois recupera, graças a Deus dá tudo certo, opera a mãe e, por último, opera o pai. Porque nós, homens, somos os mais corajosos, né? E temos que ser o protetor da família. Então, esse é o álibi. Mas o que a gente vê com muita frequência é que, quando a família trabalho unido para a mudança comportamental do paciente, e isso é fundamental, né? O outro lado é péssimo, que é boicotar, fazer brincadeiras inadequadas em relação ao que o paciente no pós-operatório imediato está passando e tal, eles acabam enraizando essa mudança comportamental na família como um todo. Eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso. É muito importante, assim, esse apoio da família realmente, como o senhor falou, é fundamental. Infelizmente, né, doutor, o que a gente tem visto hoje é crianças e adolescentes cada vez mais cedo desenvolver a obesidade, inclusive aqui no Brasil também. E por isso a gente tenta, assim, sempre no tratamento, fazer com que o paciente leve todo o aprendizado que ele vai ter em relação, principalmente à reeducação alimentar, mas a ter uma vida mais ativa, né, mais saudável, que ele leve isso para a família. E o senhor sabe que a gente tem depoimentos, assim, que às vezes a gente até se emociona lá, é bonito de ver, né? Que, por exemplo, doutor, agora que eu melhorei a minha alimentação, na minha casa eu já diminuí fritura, eu tirei refrigerante, as crianças comem mais frutas, comem legumes, meu filho que estava com sobrepeso perdeu peso, meu marido perdeu peso, minha esposa também. Então, muitos até vão evitar de chegar, né, na cirurgia se eles conseguirem fazer realmente essa mudança dentro da família. E uma coisa que a gente fala que é super importante, como o senhor falou de comportamento, é justamente o comportamento
a hora que a gente vai comer, né? É muito importante sentar-se à mesa. Então a gente fala daquele carinho, né, de montar uma mesa bonita, que dê vontade de estar ali e principalmente pelo menos uma refeição, né, por dia, ou o máximo que conseguir na família, na semana, estar em família. E um índice que também a gente vê nos estudos é que crianças ou adolescentes que fazem pelo menos uma refeição com os pais, eles têm menos risco de desenvolver obesidade e eles passam a comer melhor e mais saudável, né? Com a inclusão daquelas de frutas, legumes, verduras, enfim. Então, esse impacto, assim, já pensou você fazer uma cirurgia e você conseguir que seus filhos, né, que estão vendo o seu exemplo, consiga ter uma vida saudável? Gente, acho que isso não tem preço, né, para a família. É muito Olha, bacana. você falou muito bem e eu queria compartilhar duas coisas com você. Não é de graça que as grandes metrópoles medem a qualidade, um dos itens importantes de medir a qualidade de vida das pessoas na grande metrópole é quantas vezes por semana você consegue almoçar com a sua família. É. Não é? Isso é interessantíssimo. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando de cirurgia pós-operatória, de cirurgia bariátrica e metabólica, né? Outro que é um hábito salutar, eu vendo seu sobrenome aqui, Pini, deve ter uma ascendência italiana, o meu também tem uma ascendência italiana forte. Isso vem do berço latino italiano, de toda a região do Mediterrâneo, né? Que é o momento em que a família senta à mesa, que troca informação, que se alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade, compartilha. Então, essa convivência familiar é muito salutar e muito produtiva. E no pós-operatório da cirurgia bariátrica não é diferente. E, O doutor, outro, também tirar, só um instante, tirar claro, as fica à vontade. pessoas hoje, né, todas conectadas, então, às vezes, numa casa, tá cada um num cômodo com um aparelho celular, né, e tendo a oportunidade de se reunir nesse momento da alimentação, é muito importante, né? E, doutora, uma outra coisa que eu queria falar da Claro. família, que uma paciente trouxe esse exemplo, eu fiquei muito feliz, dessa coisa de levar a família para ser mais ativa. Então, como os pacientes perdem peso e eles têm mais vontade de sair, uma paciente contou que ela fez um dia de sol aí no final de semana, ela resolveu sair com as crianças e com o marido para um parque, ela não estava em São Paulo, em outra cidade, e ela foi andar de patins. Patins era uma atividade que ela fazia aos 18 anos, então sei lá quantos anos atrás que ela não colocava um patins, e ela resolveu colocar, agora que já tinha perdido peso, e andou as crianças, um num patinete, outro na bicicleta, ela no patins, o marido caminhando ao lado. Aí eu falei, gente, imagina, né, o que veio de recordação, de memória positiva, afetiva para essa moça, né, que voltou a andar de patins, e para os filhos que antes não conseguiam brincar com a mãe, e que puderam, junto com ela, participar desse dia tão agradável. Então, eu acho que não somente na alimentação, mas no fato da família, da pessoa se sentir e ter vontade de fazer mais coisas e incluir a família nisso, né? É muito legal. Perfeito. Doutora, um outro ponto muito interessante e importante é assim, nós já falamos um pouco aqui, você principalmente, que realmente a cirurgia bariátrica e metabólica tem um impacto também na melhora da autoestima dos pacientes. Então, tudo isso que você está falando e que a gente vê na maioria dos pacientes realmente é verdadeiro e muito animador, né? Isso estimula muito o paciente, quer dizer, a gente brinca que a autoestima sai do calcanhar e vai para a raiz do cabelo. Então, esse é o momento do paciente aproveitar para ele enraigar as mudanças comportamentais, quer dizer, se alimentar de uma maneira adequada, ter uma atividade física regular, ter uma vida saudável, não é? Mas a gente, às vezes, se depara, graças a Deus, raramente, com alguns pacientes que estão tendo tudo isso pós-cirurgia bariátrica. Tem um emagrecimento bom, tem uma melhora significativa das doenças associadas, tem tudo para ter uma qualidade de vida muito melhor do que tinham antes, mas que não estão felizes, não é? Ainda questionam alguns pontos.
E esses pacientes, quando a gente identifica, são aqueles que a gente fala no pé do ouvido de vocês, da psicologia e da psiquiatria. Olha, eu não estou sabendo como fazer. Esse perfil de paciente é mais para vocês. E vocês, educadamente, nos respondem, pode deixar que eu cuide, mas nós sentimos que no íntimo, vocês também pensam, a gente também não sabe o que fazer muito. Não é Então, eu fácil. queria ouvir de você, dentro desse provável, a gente não sabe fazer muito, como é que funciona isso? Claro, eu estou falando em tom de É, brincadeira, e como deve ser abordado, sob o ponto de vista psicológico, esse perfil de paciente, que, volto a afirmar, é a minoria, mas existe. sim. Doutor, na verdade, assim, é importante até a gente, que eu acho que deve ter bastante parente, né, pessoas que estão assistindo junto, a gente esclarecer que a escolha pela cirurgia bariátrica não é a escolha mais fácil, né? As mudanças, elas, como a gente estava comentando, né, já comentou, elas são gerais, né? Então, o paciente, ele muda muita coisa, tanto que logo no iniciozinho a gente até alerta uma possibilidade de alteração de humor, do paciente ficar mais triste, ficar mais irritado, né, brigar com todo mundo, naquele comecinho ali do primeiro mês. Depois isso é adaptado. Agora, tem pacientes que não se adaptam, que eles têm uma dificuldade muito grande de seguir tudo que a gente orienta. Então, isso às vezes gera, assim, um pouco de tristeza, né? De não achar que fez a escolha certa, enfim. E sempre a gente vai ter que chamar para entender por que que isso está acontecendo, né? Será que não foi um bom preparo no pré? Né? Por isso que a gente faz questão de conversar muito no pré-operatório, né? Todos da equipe atendem para que esse paciente vá com consciência desse processo que vem pela frente. Agora, tem casos também, por exemplo, da pessoa que sofreu, porque assim, a vida continua, não é, doutor? Os Claro. problemas estão aí. Tem a questão, por exemplo, agora da pandemia. Então, Os cada problemas pessoa continuam e às vezes até se somam, né? se somam, Talvez o que a pessoa adquira é uma condição muito melhor para lutar para contra enfrentar. eles e É. vencer, né? Então é isso, aí você está um pouco mais assim fragilizado, porque é muita coisa mudando. Mudança dói, né? Mudança não é fácil. Mudança é crise. E isso é importante as pessoas É entenderem, né? verdade. Mudança é conflito. Você está acostumado, você está Tira lá do lugar comum. acomodado, tira do lugar. Então isso dói. E isso, às vezes, somado a outros problemas que continuam acontecendo na vida do sujeito, pode trazer sofrimento. E por favor, o importante é que essa pessoa nos traga isso, né? Como o senhor falou, às vezes aparece para você, cirurgião, mas que nos venha também no consultório de psicologia contar o que está acontecendo para a gente conseguir ajudar e orientar. É possível, sim, que ele seja acolhido e orientado e que ele melhore, tá? Mas Perfeito. pode acontecer. Claro, o importante é a gente deixar uma mensagem muito clara que isso pode acontecer e que, em acontecendo, a gente tem como acolher, como orientar, mas fundamental que o paciente saiba que ele pode, deve e que conte sempre com o Conosco. nosso auxílio. Mas veja bem, eu falei palavra auxílio. Acima de tudo, o paciente tem que saber o que ele quer Sim, e tem que. A gente pode ajudar, mas quem decide esse jogo realmente é o paciente. Um outro ponto importante, doutor, a gente sabe que dentro dessa doença estigmatizante, o estigma é um termo, um substantivo aí que está muito em voga no tratamento da obesidade e que é absolutamente verdadeiro. Um dos pontos frágeis do problema dessa doença é a discriminação profissional. Por quê? Porque é sabido pelo mercado todo que o paciente que tem uma obesidade extrema, a ponto de ter indicação cirúrgica, ele tem uma dificuldade maior de cumprir, digamos assim, as suas tarefas e os seus compromissos profissionais. Muita falta ao trabalho, ou talvez a produtividade dele, em alguns aspectos, não corresponda ao que os seus colegas produzem e tal. Eu queria que você nos desse uma ideia de como funciona
isso da parte psicológica para o paciente no pré e no pós-operatório, quando ele começa a ter uma perda de peso, uma melhora da saúde, uma melhora da autoestima, dos relacionamentos profissionais dele. Como é que fica isso? Um comparativo breve entre uma situação pré-operatória e de pós-operatório. O senhor sabe que tem paciente que às vezes se mantém num determinado trabalho, né, ou atividade, porque ele não tem coragem de fazer entrevista. Ele acha que ele não vai conseguir passar numa entrevista de emprego. Então ele está ali numa posição que ele não gosta, fazendo alguma coisa que não é legal, sei lá, ele poder, vamos supor, ele estudou, ele está bem formado, mas ele não consegue sair daquele lugar porque ele não se vê fazendo uma entrevista. Então, o que acontece? Com a cirurgia, né, com a melhora do quadro clínico, e aí a expansão dessa melhora que vai atingindo aquilo que a gente falou, né? O paciente começa a comer melhor, a ter mais atividade física, a dormir melhor. Obviamente que no dia seguinte a produtividade dele vai ser muito diferente. Então, quem está, de repente, bem no seu trabalho e gosta do que faz, vai, né, se aproveitar isso, ele voa, ele consegue melhorar muito a produtividade e acho que tem um ganho também em segurança, né? O paciente ele vai se sentindo mais poderoso porque ele fala, nossa, eu já fiz tanto na minha vida e fracassei, porque muitos que chegam para a gente são assim, né? Não conseguiram nunca combater isso e agora eles estão conseguindo mudar uma série de coisas, eles sentem que eles são responsáveis, que a gente também dá muito esse lugar, como o senhor falou, ele é o ator principal do tratamento dele. Então, quando ele percebe que ele está conseguindo sim mudar, ele também leva isso para o trabalho, né? Então, eu tive uma paciente num grupo, né? Quando a gente ainda estava atendendo os grupos, e ela toda assim, bem vestida, muito. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, essa é poderosa, né? E ela contou pra gente que ela trabalha no trabalho dela, ela faz muita palestra, ela tem que falar muito em público e tal, e que antes ela achava que todo mundo ficava olhando para ela, para o corpo dela, e pensando, será que ela é capaz, se ela não é capaz? Enfim, que é o estigma, né? Que é a gordofobia, que a gente sabe que existe mesmo. Mas depois da cirurgia, essa mulher ela voou, ela pegou uma segurança, né, em alguma coisa que ela já tinha, que era o conhecimento, mas ela associou a isso, a essa nova imagem, a esse novo comportamento dela, e ela começou a receber um monte de feedback positivo, e tal. E no grupo veio essa questão, olha lá, emagreceu, viu como é que é? Agora todo mundo fala que, né, que ela tá indo bem e tal. Mas eu acho importante a gente também falar que não é só porque emagreceu, não é só de fora que vem isso, é de É dentro. lógico. Então, quando você se sente mais poderoso, mais seguro, né? Voltamos. Doutor, voltou? Voltou, Travou. voltou. Deu. Eu não sei se sou. Quem que travou? Eu? Eu Será que não sei, sou? parece que você está travando, mas talvez você tenha a sensação que sou eu, mas restabelecemos. Bom, eu acho que diante dessas suas colocações, tem duas coisas que eu gostaria de salientar. Uma é a famosa retomada da autoestima, que dá segurança, que dá motivação, que faz a gente andar para frente, não é? Outro, aproveitar o teu gancho e dizer que de uns 2 anos e meio a 3, nós instituímos lá na clínica, e você foi uma das pioneiras conosco, do atendimento de pós-operatório desses pacientes em grupo. Atuar de uma maneira mais positiva dentro da nossa profissão. Nós vimos em alguns centros
europeus e americanos, que essas reuniões de grupo realmente são extremamente eficazes. Por quê? Porque você põe pacientes que estão no mesmo período de pós-operatório, numa mesma situação, enfrentando os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, e essa troca de informações orientada sempre pela equipe interdisciplinar, psicólogo, nutricionista, orientador de atividade física, como a gente trabalha, tem se mostrado extremamente produtivo. Né? Embora a gente mantenha pacientes que precisam ou que queiram passar de maneira individualizada, estão completamente à vontade. Mas o que é interessante é que o conceito mudou completamente. Né? De um ano para cá, é difícil a gente ter pacientes querendo passar de forma individual. Não é? A não ser alguns que têm alguma situação específica da forma psicológica ou do psiquiatra, é lógico que não tem nenhum interesse nem deles nem nosso de compartilhar isso com o grupo. Mas a grande maioria está preferindo e está fluindo muito bem. Olha, um outro tema importantíssimo, doutor, e que a Alô? Fica aqui. Beatriz, você voltou? Voltou. Voltei, tinha travado de novo. Travou de novo. O que eu iria, que gostaria de perguntar para você é o seguinte: uma dos efeitos colaterais, eu falo brincando isso, extremamente positivo, é que após uma cirurgia bariátrica bem sucedida, melhora da perda de peso, melhora da autoestima, melhora das doenças, estou gostando de mim de novo, a vida afetiva, a libido, volta também, não é? E às vezes eu escuto de alguma paciente que tem um pouco mais de intimidade com a gente, que fala o seguinte: doutor, eu voltei ao mercado, estou meio perdido. Claro que eu tô revelando aqui de uma maneira genérica, não é nada específico. Mas, assim, como lidar com isso, doutora Beatriz? Existe sim, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, com a autoimagem, com a segurança, de você se sentir mais bonita, de você querer. E os homens também, tá? De ter mais Claro, disposição. claro. Então, isso melhora, obviamente, o relacionamento íntimo. E quem não tá, às vezes, com algum parceiro, tem vontade, né? De sair mais, de ser visto, de ver pessoas. Então, essa melhora, assim, essa vontade que dá, né, de querer namorar mais, de querer estar com o outro, realmente acho que tem tudo a ver com o fato da pessoa estar se descobrindo com mais saúde. Parece que travou de novo. Mas Tá. sabe o que que é? Não é você, Beatriz. A gente está com algum problema de conexão aqui de internet, porque o Ah, tá. Wi-Fi aqui não pega bem. A gente está no 4G, mas ele está caindo do 4 para o 3G. Por exemplo, agora a gente está no 3G e está conseguindo se Ah, falar. então tá bom. Tá. Vamos Então, embora enquanto é vamos tempo. embora. Então, continuando. Outro dia, outro dia eu fiz um pré-operatório, assim, já estava no finalzinho, né? Já ia só falar os finalmente, né, de orientação para cirurgia. Uhum. E a paciente já tinha falado tudo. Eu falei, você tem alguma dúvida? E ela falou assim, doutor, eu só estou preocupada com uma coisa. Eu falei, o que que foi? Ela falou, eu amo muito meu marido, eu não quero me separar dele. Aí eu falei, não, calma, né? Aí a gente até deu risada junto. Não E na faça verdade, isso. não faça isso. E nós entendemos que o relacionamento dela era muito bom, o marido apoiando pra caramba. Eu até achei que ele não estivesse apoiando a cirurgia, mas não, ele apoiava a cirurgia. Eu falei, calma. Tem realmente um mito, né, de que quem faz a cirurgia bariátrica vai se separar, mas essa relação não existe, né? O que existe muitas vezes é um relacionamento já desgastado. Inclusive, peguei, acho que semana passada, uma paciente assim que havia se separado, mas ela
Logo que eu perguntei o que aconteceu, ela falou: não, doutora, eu já tinha tomado essa decisão há muito tempo e agora eu concretizei, né? Então, é Tive isso, quer coragem dizer, para tal. tive Essa é a verdade. coragem, me senti fortalecida e fui. Então, a cirurgia ela pode impactar de maneira positiva assim, os relacionamentos, a libido, a autoestima, mas aqueles relacionamentos que não estão bem, ela não vai fazer milagre, né? E muitas vezes acontece a separação porque a pessoa sente mais confiança em tomar essa atitude, né, essa decisão. Perfeito. Um outro termo muito utilizado é autocuidado, né? Então, Sim. eu queria pedir para você comentar, doutora, que impacto a cirurgia bariátrica tem nesse autocuidado. Talvez fosse interessante primeiro você definir um pouco melhor para a gente o que é autocuidado. Passa por um momento assim. Será que vocês estavam ouvindo? Eu não sei. Eu Estava estou ouvindo travado, muito bem você. tá? Pode ir. Aham. Então, o paciente ele passa depois da cirurgia, com todas essas mudanças, né, que são orientadas, a olhar muito para ele. Então, tem até a gente observa muito no início um movimento de introspecção que a gente chama, né, que é esse olhar para dentro. Que a gente vê como uma coisa positiva, assim, porque é isso, o autocuidado, né? Quer dizer, ele está cuidando dele, só que de uma maneira diferente, que ele está tendo que aprender uma série de coisas, então a atenção que ele tem voltada para ele é muito grande. E as pessoas em volta, elas começam a questionar, elas falam, nossa, mas você era todo, né? Brincava, falava com todo mundo, não sei o quê, e agora você está quieto, tal. Mas não é, na verdade é um movimento que ele faz de olhar para ele que é positivo. Introspecção. Obviamente que depois isso vai, né, se ajustando e a pessoa vai voltando àquele que ele sempre foi, né? Mas é muito um momento. Perfeito. Doutora, um outro aspecto muito importante é a questão de adaptação dos pacientes de pós-operatório, e você já falou um pouco nisso. Quais as dificuldades maiores que os nossos pacientes do pós-operatório de cirurgia bariátrica e metabólica sentem nessa retomada de vida aí após a cirurgia? O que eles relatam de ter mais dificuldade nessa retomada? Quais são os fatores É, principais? então, alguns vão sentir mesmo dificuldade de adaptação, né? A gente trabalha muito a questão dos tipos de fome, então a gente fala em fome emocional, porque assim, a cirurgia, né, doutora, ela vai controlar a fome física, né, que é a do estômago. Mas muitos pacientes, eles têm uma relação com a comida, por exemplo, emocional, né? Então, ele pensa em comer sempre que sente alguma coisa, de repente vai uma tristeza e imediatamente ele associa a ter que se alimentar para obter um conforto, né? E isso pode ser uma dificuldade, porque o paciente, ele, como eu falei, os problemas continuam, a vida continua e às vezes eu vou ter uma situação estressante e isso pode me fazer querer comer. Aliás, hoje eu atendi uma paciente que me contou que no início da pandemia ela se mas com consciência e controle. Mas ela começou meio que a perder um pouco esse controle, ficou um pouco assustada e ela falou: não, eu vou voltar para os trilhos. Ela nem chegou a falar com a gente, ela veio me contar isso hoje, né? E ela falou: eu mesma retomei. Então eu, né, tive uma conversa ali comigo mesma, comecei a perguntar que fome era essa, né, que sentido tinha essa vontade de comer, e ela viu que
Porque o problema é, eu como ali por algum estresse, mas o estresse continua. A comida, ela não resolve esse problema, né? Então, você tem que aprender justamente a resolver os seus problemas, suas dificuldades, suas emoções, com outra técnica que não através da comida. A gente tenta dissociar isso, né? Então, esse é um problema que pode aparecer de adaptação. Tem um que as pessoas falam muito, mas é minoria, que é a questão da troca de recompensa, né? Então, antes, um paciente que de um perfil bastante compulsivo, impulsivo, né, que usava da comida, ele pode fazer uma troca de recompensa com álcool, às vezes até com sexo, né, com compras, mas isso a gente costuma identificar em pré-operatório, né, fazer um preparo mais abrangente com um paciente desse tipo e também ir observando isso no pós. Tá? Outra coisa, doutor, sabe, tem obesos que gostam muito do jeito que são, né? Isso tem a ver com a Uhum. gordofobia. Não é porque a pessoa é obesa que ela não pode gostar do corpo. Então, tem gente que opera Ou se que não tem gostar, né? Que é melhor ainda. se gostando e por conta de alguma doença associada, enfim. E às vezes isso pode ser um problema depois, porque ela não se reconhece naquele corpo emagrecido. Então, ela ganhou em saúde, mas ela tem uma dificuldade ali de se reconhecer. Então, isso também é trabalhado em terapia, em acompanhamento psicológico. Pode acontecer também, né? Perfeito. Doutora, essa pergunta agora, tudo que nós falamos até agora, que você principalmente falou, é tudo muito importante, né? Chama muita nossa atenção e dos nossos pacientes e tal. Mas essa pergunta eu acho que é fundamental, que se você conseguir nos ensinar isso, nós ganhamos não à noite, mas a semana toda, tá? Então, eu queria te fazer essa pergunta de uma maneira muito objetiva. Como que os pacientes e a gente consegue pôr em prática a tão famosa, fácil de falar, difícil de fazer, mudança comportamental? Então, Agora vai. doutor, eu acho. Agora vai. Eu acho que é aquela imagem do tijolinho em cima do tijolinho, né? É Uhum. um pouco por dia, é um processo, não é fácil, né? Não adianta achar que é mágica, não é. E tem que ter muito envolvimento, sim, tem que ter a participação desse paciente como um todo mesmo, ele tem que se entregar, né, para essa nova vida e aprender, né, a não cair de novo no estigma. Então, às vezes, por exemplo, mais uma vez, um exemplo de paciente. Ela falou assim: ai, doutor, eu andei. São alimentos que você não come toda hora, vai, um pedaço de bolo, sei lá. E aí eu falei: não, mas isso não é deslize, calma, né? Porque aí tem paciente que ele entra nisso, ele começa: ah, não, tive uma semana mais estressante, aí eu comi tal coisa, ou parei de ir na academia, ou de fazer atividade física. E aí ele vai, aquilo vai virando um tsunami. Parece que ele faz uma coisinha aqui que ele acha que era como ele fazia antes, e aí ele vai, nossa, se boicotando, né? E se permitindo que entrar aquele antigo paciente de antes da cirurgia. Então, é realmente muito difícil e isso tem muito a ver com a maneira como ele lida com as emoções, com a maneira como ele lida com as frustrações, para não voltar para esse lugar que antes ele se colocava nesse estigma de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir mais uma vez, né? Isso não é verdade. Ele conseguiu muita coisa, né? 1, 2 anos, né? Que são os anos assim onde esse comportamento vai se instalar, né? Se ele conseguir esse 1, 2 anos de tratamento, fazer esse comportamento se instalar, imagina, isso tem um trabalho riquíssimo aí e muito envolvimento desse paciente que não pode ser jogado fora, né? Então, a gente vai resgatar ele ali, vai trabalhar com ele para que ele volte e enxergue essas mudanças todas que ele fez, né? Perfeito. Doutora Beatriz, antes de chamar você para deixar a sua mensagem de encerramento, eu gostaria de abordar um tópico também muito importante nessa parte do pós-operatório de cirurgia bariátrica e metabólica, que muitos pacientes pensam antes de fazer. Uma boa parte dos pacientes tem receio de fazer a cirurgia porque eles acham que depois, no pós-operatório, eles nunca mais vão poder ter uma qualidade de vida, sob o ponto de vista gastronômico, prazeroso.
prazeroso, né? E a gente sabe que não é assim, e os que têm essa dificuldade e revelam para a gente fala e arruma, e é rotina no pré-operatório, a gente também deixar muito claro. Eu gostaria de convidar a doutora Margarete, que é nutricionista, além de ser gestora do Instituto, para falar um pouco desse tema, para nos ajudar um pouco nessa live aí. Legal. Oi, oi. Oi, Oi, doutora. doutora. Tudo bem? Estava te Tudo assistindo. bem? Tá ótimo, apresentando. Legal. Gente, eu vou falar rapidinho. Na verdade, a nossa internet hoje está fraca, né? Estou compartilhando a tela aqui com a doutora. A gente trabalha muito fortemente, né, doutora Beatriz, enquanto equipe, tanto na gestão quanto na parte clínica, que é focar na qualidade de vida, né? A gente não enxerga a cirurgia bariátrica como uma ferramenta de restrição. Muito pelo contrário. Né? É uma ferramenta de vida, é uma ferramenta de oportunidade, se bem conduzida, né? Se bem utilizada. E isso vale para a nutrição também. Né? Nós não acreditamos em restrições absolutas com relação à parte alimentar. Né? Eu acho que vale bons hábitos, né? Como um todo, passando ali a fase inicial de cicatrização, de dieta líquida, depois dieta pastosa, branda e, por fim, dieta geral, dieta normal. O que vale são bons hábitos, né? A gente quer ensinar o paciente a fazer melhores escolhas e viver sem a gente. Ou que tenha intervalos mais espaçados, de forma independente e autônoma, né? Com intervalos um pouco maiores. E aí vale adesão aí às boas fibras alimentares, evitar açúcares e farináceos brancos, né, evitar gorduras ruins, priorizar sempre proteínas, né, de boa qualidade. O ideal é que a gente quebre os jejuns prolongados, sempre inserindo pelo menos 5 gramas de proteína em todos os lanches ou em todas as refeições, pelo menos. Suplementar adequadamente, ter um prato colorido, evitar comprar ou colocar no carrinho do supermercado produtos multiprocessados que tenham mais que 4 ingredientes. Enfim, acho que eu já estou falando demais. Depois a gente faz uma live só disso. Vou deixar vocês aqui. Um beijo. Beijo. Sabe o que eu acho engraçado, Bia? Que quando ela vai fazer a live, ela está sempre muito preocupada. Eu não gosto, eu falo, não gosto de fazer isso. Mas dá um microfone para ela, põe na frente de alguma coisa. Parece Já descendente de italiano, não para mais, pô. Tá bom. Que Doutora, bom. olha, eu queria agradecer muito a sua participação. Como eu Obrigada. esperava de você, foi brilhante, foi muito boa, muito elucidativa. Você conseguiu, de uma maneira extremamente acessível aos nossos pacientes, esclarecer muitas das nossas dúvidas em relação à qualidade de vida pós-cirurgia bariátrica e metabólica, que, como falamos, vai muito além da balança e do melhorei da minha pressão, do meu diabetes, que depois eu vou complementar falando um pouquinho disso. Eu gostaria que você finalizasse deixando a sua mensagem e continuasse com a gente um pouquinho mais até a gente terminar, porque depois nós temos as perguntas do público. Não, eu acho que o principal é o equilíbrio, né? Se a gente puder usar uma palavra aí para fechar tudo isso, é o equilíbrio, né? Se a gente tem equilíbrio na maneira como a gente se alimenta, na maneira como a gente se relaciona com os outros e com a gente mesmo, né? Se a gente faz as pazes com o corpo, faz as pazes com a comida, né? A cirurgia não é uma cirurgia estética, então vamos de repente ficar alguma área mais flácida, né, que, enfim, que não é aquela perfeição que a pessoa poderia imaginar. Mas, e tudo bem se eu tiver alguma coisa assim, né? A gente tem que aprender a se gostar e valorizar, de repente, alguma parte do corpo que a gente gosta mais. E é assim para a maioria das pessoas, né? Ninguém, uma minoria é aquela que aparece nas redes sociais ou que vira modelo, enfim. Então, é a gente aprender a ter equilíbrio na vida em tudo. Agora, você, paciente que está ouvindo a gente falar e que não conseguiu conquistar, né, essa melhoria aí que a gente falou que vai atingindo, né, todas as áreas, vida profissional, vida amorosa, vida em família,
que não está legal, né? Já fez de repente a cirurgia há alguns anos, por favor, entre em contato com a gente, né? A gente está aqui para ajudar, ninguém vai dar bronca, ninguém vai puxar a orelha, né? Pelo contrário, Perfeito. nós vamos acolher e vamos ajudar. Então, eu acho que é isso, assim, ter equilíbrio, mas se não tiver, se estiver difícil, vira até nós que nós estamos aqui para isso, né, doutor? Muito bom, doutor. É isso mesmo, né? A nossa ideia é sempre ajudar, orientar. Nunca vai ser no sentido de passar pito ou apontar o dedinho para ninguém. A ideia você falou uma palavra que eu gosto muito e no nosso trabalho é fundamental, que é acolhimento, não é? Eu acho que isso é extremamente humano e isso faz realmente toda a diferença. Doutora Beatriz, existe um certo alforismo aí que diz que os cirurgiões bariátricos supervalorizam os resultados da cirurgia. Pode ter certeza que não é o nosso caso, nunca foi e nem de ninguém da nossa equipe. A gente trabalha de uma maneira muito coerente, sabe as limitações da nossa profissão, sabe que o resultado depende fundamentalmente do cumprimento da proposta de mudança comportamental, que infelizmente não é nossa, é do paciente. Então, aí não tem nenhuma isenção de responsabilidade, mas simplesmente assumir o limite do que a gente pode fazer. Mas no sentido de avaliar qual o impacto em termos do programa do Barros, que você falou muito bem, que avalia amplamente, há um ano atrás foi feito um estudo num dos hospitais que a gente atua, que é um Centro Internacional de Referência em Cirurgia Bariátrica, do qual nós temos a honra de ser diretor. Foi feito um estudo pelo o controle de qualidade do hospital, não por nós. Quer dizer, não tem viés nenhum do interesse do cirurgião. Então, eu achei isso muito bacana, não é? E isso daí deixou muito claro que, avaliando 3 anos consecutivos de pacientes operados por nós nesse centro, mostrou que o impacto sobre a melhora ou remissão do diabetes foi de mais de 87%, a perda do excesso de peso foi em torno de 80%, a melhora ou remissão da hipertensão foi em torno de 75%, a apneia do sono atingiu mais de 95%, melhora de problemas osteoarticulares, e esse estudo a gente publicou numa revista internacional, numa revista nacional indexada e tal. Então, está à disposição tanto dos nossos pacientes que eventualmente têm interesse, mas principalmente para os colegas cirurgiões e colegas de equipe interdisciplinar. Então, isso tudo é muito importante. Nós estamos já em cima da hora. Infelizmente, hoje nós não vamos ter tempo hábil para responder algumas perguntas que foram encaminhadas, além dessas que a doutora Beatriz brilhantemente respondeu, mas vocês fiquem tranquilos que essas perguntas todas estão conosco e vão ser respondidas pela nossa equipe médica e interdisciplinar no decorrer da semana. Eu gostaria de aproveitar esse tempo que nos resta para fazer a chamada para a próxima live. Essa nossa live já está tradicional, toda quarta-feira às 20 horas, então estou fazendo merchandising da nossa live mesmo. E na próxima nós vamos falar de como otimizar os resultados após a cirurgia bariátrica e metabólica. Nós vamos pegar um gancho dessa live que nós abrimos hoje, Bia, e a gente vai ampliar muito mais, tá bom? Pessoal, Bacana. olha, muitíssimo obrigado, muito obrigado pela audiência. Peço desculpa pelas pequenas intercorrências que tivemos aí da conexão de internet, mas isso faz parte da adaptação de novas tecnologias, que cada vez mais a gente está usando isso. Quando a gente está em casa,
com os nossos profissionais e com os nossos pacientes, nós ficamos mais à vontade. Agora, você imagina como fica isso quando você está dando uma aula num congresso internacional. Nossa. Isso acontece. Gente, muito boa noite. Obrigada, Bia, doutor. brigadão. Tchau. Tchau, tchau.